do Neymar. O Neymar falou que tem um sonho de jogar num time grande do Brasil aqui e não é o Santos. Vamos ver como é que foi os melhores momentos de Corinthians 2, São Paulo 0. Vamos lá. O Corinthians entrou, vou te falar, o time do Corinthians marca muito forte, né, o PVC? De novo, quando fez 1-0, tinha 38% de posse de bola. Eu já tenho falado isso, o Corinthians não gosta da bola, mas gosta de ganhar os jogos e de não sofrer gol. O Corinthians sofreu 11 gols na temporada só, em 22 jogos. E 7 de bola parada. 2 de fora da área. O São Paulo, como tem acontecido, roda, cerca a grande área adversária, finaliza pouco. Até finalizou mais, terminou com mais finalizações do que o Corinthians. Que bola do Rodriguinho. Daqui a pouco o Simon daqui a pouco vai analisar se estava impedido, se não estava. De novo, melhor em campo. Mas olha a bola do Rodriguinho, Paulo Nunes. Olha lá, Edmundo. Muito boa. E a finalização de atacante mesmo, que a bola quicou em cima ali, ele chutou de canela o Jô, né? A bola bateu Meio na de canela. canela. O PVC, o Jô é o carrasco dos clássicos, hein? Ele tem 6 gols no ano, é o artilheiro do Corinthians na temporada, 4 gols em clássicos. Dos 6 gols, 4 em clássicos. 2 vezes contra o São Paulo, uma contra o Santos, uma contra o Palmeiras. Agora, taticamente, Edmundo, o São Paulo tem Lucas Prato, o São Paulo tem Rodrigo Caio, o Maicon, o Jusilei, que pra mim joga muita bola. O que tá faltando para esse time do São Paulo, hein, Edmundo? Essa é uma pergunta bem difícil. Primeiro porque o São Paulo passou um período que ganhava de 4-3, 5-2, e era uma equipe que tomava muitos gols. E aí passou 4 rodadas ou 5 sem tomar gols, parece que o problema defensivo estava resolvido. Só que, desculpa a sinceridade, era contra times sem muita expressão. Aí encarou o Cruzeiro, que até então é o único time invicto, ainda é, PVC? Ainda é. É o único time invicto do país. 22 jogos. Em 22 jogos, ganhou os 2 clássicos, que disputou, já havia até sido testado. Pegou o Cruzeiro, perdeu em casa. Agora pegou um Corinthians que é muito bem arrumado no sistema defensivo. Não que ofensivamente o Corinthians não exista, mas tecnicamente alguns jogadores do ataque do Corinthians deixam a desejar. Só que o time é muito bem armado no setor defensivo e é um time brigador, time, sei lá, como falam na gíria aí, de guerreiros, de um time que luta. Se você for ver o Romero, ele ajuda, ele marca mais, ele desarma mais lá na defesa. Hoje foi muito claro isso, do que o lateral direito, o Fagner. Ele ajuda ali e deixa a tarefa um pouco mais tranquila. Agora, futebol é eficiência. Pode finalizar mais, ter mais posse de bola, pode ter o que for. Mas não colocou a bola dentro da rede, perde o jogo. Foi isso que aconteceu com o São Paulo. Mesmo jogando em casa, tendo mais volume de jogo, aí obrigando o Cássio a fazer ótimas defesas, ele acabou derrotado pela eficiência da equipe do Corinthians. E esse é um ponto do Rogério. O Rogério está olhando número a número, ele está certo de olhar. Mas não dá para dizer, eu adoro olhar números, que os números, se você souber ler, ajudam a explicar. Se você só fizer isso, não adianta nada. Não adianta justificar derrotas, como foi contra o Cruzeiro, apontando para os números. Finalizou mais, teve mais posse de bola, teve mais de 0, não tem. Teve mais posse de bola, mais finalização, mais passe certo, e aí? E aí perdeu 2-0. E foi a mesma coisa hoje, o cardápio igualzinho. O São Paulo precisa entender, se não triangular, se não abrir espaço, se não for criativo, não vai vencer os times mais organizados. O Edmundo lembrou, foram 4 jogos sem sofrer gols seguidos, mas contra o Linense 2 vezes, pior defesa do Campeonato Paulista. Contra o São Bernardo uma vez, rebaixado no Campeonato Paulista. E contra o Defensa e Justiça uma vez, 22º colocado do Campeonato Argentino quando enfrentou o São Paulo. Ô Paulo Nunes, você concorda com o Fábio Carilli que ele disse hoje que o Rodriguinho, os melhores jogadores do Corinthians dos últimos meses, o Rodriguinho é o cara? Concordo, até porque ele está mostrando isso nos jogos, né? E eu concordo com o PVC também. O Corinthians já era forte na marcação com o Tite, né? Na época do Tite, o Corinthians ganhava de 1-0, 2-1 e foi assim há muitos anos, 2, 3 anos. E o Carilli agora forçou mais essa parte defensiva. E isso dá liberdade para o Rodriguinho criar. É igual o PVC estava falando em números de passe. Eu também discordo desse negócio de números, porque números, você tem um meia que toca para o lado 700 vezes e ele acerta 700 passes, é uma coisa. Agora você tem um meia que sempre tenta um passe mais difícil, mais diagonal, mais objetivo, esse é o meia certo. O Rodriguinho está sendo esse meia. Eu também não vejo esse negócio de números. No meio da semana eu vi os caras falar assim, mas o Thiago Neves participou pouco do jogo. Pô, ele pegou 2 bolas, foi 2-0 pro Cruzeiro. PVC, você vai falar que eu sei que você vai brigar comigo por causa dos números? Não vou brigar. Mas vamos só aproveitar, PVC, que o Rodriguinho tá lá falando lá. Vamos lá com o Fernando Caetano ao vivo do Morumbi, vamos lá. Por causa do joelho, né?
e tratei bastante para que nesse momento pudesse estar bem e ajudar bastante a equipe nesse momento decisivo. Quem falou em quarta força do futebol paulista agora deve estar repensando aquilo que falou lá atrás? Verdade, deve ter muita gente se coçando aí, né, com a língua queimando. Isso é legal, bacana, né? Mostra que o futebol não é previsível. Rodriguinho, no começo do ano teve até chance de sair, né? Teve proposta, o Corinthians segurou, apostou, renovou seu contrato e agora é a melhor resposta como as coisas estão acontecendo. Primeiro feliz, né, por ter renovado, pela valorização. E realmente mais feliz ainda por poder dar essa resposta dentro do campo. Rodrigo, fala um pouquinho dessa importante vitória, 2-0, você participou dos 2 gols, assistência no primeiro e um belo chute no segundo. Muito feliz, né, de poder ter ajudado a equipe num jogo tão difícil como é aqui. Fui feliz ali de deixar o jogo na cara do gol e fazer o meu também. Nos dá uma vantagem muito boa para dentro de casa, mas mesmo assim a gente não pode desfocar em nenhum momento. Muito bem. Como é que foi a sua recuperação, né? Sexta-feira você estava muito gripado, a gente ouviu que você tomou até injeções. Como é que foi o sacrifício, o esforço para você poder estar aqui hoje e resolver o jogo com um gol e uma assistência? Olha, não vejo como sacrifício, né? Eu tô aqui para isso, sou funcionário do Corinthians, trabalho com muito amor. Em nenhum momento eu ia deixar de jogar uma partida como essa, a não ser que eu tivesse muito mal mesmo e fosse prejudicar a minha equipe. Eu tomei injeções sim, né, para ficar bem para a partida e graças a Deus deu tudo certo. O São Paulo, a maneira que o São Paulo... Bom, tá aí, vocês estão ouvindo aí, a gente estava ouvindo o Rodriguinho, que segundo o Fábio Carilli é o melhor jogador do Corinthians aí desses últimos meses, tem sido o Rodriguinho. Você concorda, Simon? Tem sido o cara do time do Corinthians, o Rodriguinho? Tem sido. O Corinthians se caracteriza, não é, pelo seu sistema de defesa de marcação. Até o PVC usou uma frase, o Corinthians não gosta da bola. Não é bem assim, né? No sentido figurado, porque não existe jogador que não gosta da bola. Mas o Rodriguinho é assim, o principal jogador. O Jadson voltou, não é? E há pouco já começou a fazer gols, já fez 2 gols aí na sua volta. É o jogador para ser o cara-chave, pensador desse time aí. Mas o Corinthians tem feito boas atuações e jogado pelo resultado. E tem dado certo e, na minha opinião, já é um finalista do Campeonato Paulista. Já é o finalista? Eu aposto aqui na segunda enquete que tu vai fazer, a UP Corinthians. Eu acho mais fácil o Palmeiras virar, que é difícil, do que o São Paulo. Também. Porque o Palmeiras é mais time do que o São Paulo. E o Palmeiras é um time que, por mais que você ache, olhe, e a gente vai falar muito do Palmeiras daqui a pouco, de todos os defeitos que o Palmeiras teve, méritos que a Ponte Preta teve, mas o Palmeiras é um time que está acreditando até o último instante. A Ponte é mais time que o São Paulo, hoje? A Ponte é mais time que o São Paulo, mais equipe formada do que o São Paulo. Vocês concordam? A Ponte Preta é mais time que o São Paulo? Concordo. Mais formada, mais bem estruturada dentro de campo, sim. Edmundo? Qualificado. Eu não acredito, não penso assim, não. Agora, o sistema de jogo da Ponte Preta facilita. Ele joga de contra-ataque o tempo inteiro. Aí faz um gol com 30 segundos, se põe lá atrás e explora o contra-ataque. O Palmeiras desorganizado, foi 3-0, podia ter sido mais. Porque a Ponte teve mais chances do que o Palmeiras. Olha, por falar nisso aí, um telespectador mandou uma mensagem muito interessante. Vocês podem mandar suas mensagens aqui pro Paulo Nunes, pro Edmundo, pro Simon, pro PVC, com a hashtag AUP Fox Sports. E tá fervendo o Twitter. O Victor Oliveira Zoc, ele fala aqui: ô Benja, fala PVC, o Timão é o Atlético de Madrid da Zona Leste. É o Atlético de Madrid, aquele time que ninguém dá nada, mas um time difícil de ser enfrentado, joga ali fechado, ganha de 1-0. Vocês acham ou não? Eu não acho, porque eu já falei aqui outras vezes que o Corinthians contratasse um atacante de peso, de nome, virava um dos melhores times do Brasil. E eu posso provar. Posso provar e desafio vocês aqui. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque se você jogar no tradicional 4-4-2, é que os times jogam hoje num 4-1-4-1, 4-2-3-1, confunde a cabeça com a gente. Com um atacante só. Mas vamos botar no 4-4-2. Os 4 do meio do Corinthians seriam Gabriel, Rodriguinho, Jadson e o Maicon. Fala outro. Fala 4. Tirando o Palmeiras, fala 4. Fala os 4 do São Paulo, fala os 4 do Santos. E vai no Brasil inteiro, é difícil você achar 4 jogadores dessa categoria. O problema do Corinthians está lá na frente. Que o Jô, apesar de estar brilhando nos clássicos, ainda é uma incógnita para todo mundo. Não é certeza de que ele vai fazer uma temporada brilhante.
E o segundo atacante. E o segundo atacante, que é o Romero, que tecnicamente não é bom. E que pode ser o Cleiton. Mas assim, eu não gosto muito desse nome a nome. Assim, eu entendo o que você está falando. Mas vamos pegar aqui o São Paulo. Jusilei, Thiago Mendes, Cícero, Cueva. Podia ser o meio campo mais forte. A gente podia olhar para esse meio campo. Assim como muita gente olhou para o meio campo. Não é? Porque o time está muito espaçado. O time não está. O Corinthians joga mais agrupado. Não está mal. Eu não vou dizer que está mal treinado, não. A tentação é dizer que está mal treinado. Mas eu acho que o Rogério está no começo de carreira. Mas o Rogério está tentando fazer um time, é o que o Edmundo falou agora há pouco. Eu acho a Ponte mais time do que o São Paulo, para voltar à tua pergunta anterior, porque a Ponte é mais agrupada, ela joga de fato de uma maneira mais fácil de se agrupar, porque ela joga defensivamente. O São Paulo está tentando criar um time que jogue no ataque, que proponha o jogo, que abra espaço na defesa adversária. É mais difícil construir um time assim. Mais fácil é você construir um time que primeiro se defenda e que depois sai. Primeiro você fecha o espaço, fecha a casinha e depois sai. O Rogério está tentando montar um time ao contrário. Ele está montando um time ultra ofensivo para construir espaço, só que ele abre espaço na defesa e não consegue construir na frente. Então, não é que ele está mal treinado. A proposta não deu certo ainda. Demora mais, né? Mas se você olhar, o nome não é o que vai resolver. Muitas vezes a gente viu times de nomes extraordinários que deram times sensacionais e outras vezes não foi assim. Muitas vezes, citei outro dia um exemplo que é muito antigo, faz 30 anos isso, que aquele Corinthians de De Leon, Zenon, Arthurzinho, Dunga, que não ganhou nada. E o São Paulo começou o ano dizendo que não tinha dinheiro, que ia montar um time de garotos, que tinha Miller, que tinha Silas, e a gente se lembra de quem hoje? O próprio Santos de 2002. Exatamente, de Robinho, de Diego. Mas, ô Paulo Nunes, o Carille começou junto com o Rogério Ceni. Por que o Corinthians hoje tem uma cara, um padrão tático e o São Paulo ainda não conseguiu acertar? Eu vou na do PVC, porque o Corinthians, o Carille veio com uma proposta de trabalho, essa que o Corinthians já tinha de antes do Tite, só que o Tite ainda tinha mais qualidades no seu elenco, mais jogadores capazes de decidir uma partida. Então o Corinthians jogava muito na marcação, porém deixando a qualidade de um ou de outro jogador da época que decidia. Hoje o Corinthians já não tem tanto essa qualidade. Então o que ele faz? Ele fortaleceu mais ainda a marcação. O Rogério Ceni busca outra coisa. O Rogério Ceni busca um time do São Paulo mais para frente, mais objetivo, com mais qualidade. E para criar é muito mais difícil. Nós que jogamos, Edmundo sabe, para criar é difícil, é complicado. Agora para destruir, você consegue fazer isso mais rápido. Ô Simon, às vezes é até um pouco injusto, mas o futebol a gente gosta de comparar, a gente usa referências, né? A gente fala, mas aquele Palmeiras de ouro, Palmeiras... É normal, não tem jeito. Mas esse Corinthians do Carille é um Corinthians com a cara do Tite? Para mim são coisas diferentes, né? O Tite armou um time, é muito mais técnico, o maior técnico do Brasil hoje na atualidade. Desculpa. Aquele time de 2011 que ganhou o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é muito parecido com esse. Parecido, sim. Muito. Parecido, mas eu acho que... E ele conseguiu acertar conforme toda a pressão, não era ele para ser o técnico, foi sacado o Oswaldo Oliveira, aí ele com uma pressão enorme, mas futebol é o resultado, né? E o Corinthians está obtendo o resultado. E infelizmente o Rogério Ceni não está, que tem potencial para ser um bom técnico, ele está com uma proposta totalmente diferente, que é fazer rodar bola, posse de bola. O goleiro dele é o líbero, né? E ele fez isso melhor do que ninguém, um goleiro que saiba jogar com os pés, que é fundamental no futebol moderno. Pode ver que os goleiros do São Paulo estão jogando adiantado, e me parece que ele vai querer que jogue adiantado, porque é mais um jogador, e posse de bola. Mas para mim está faltando um jogador cerebral no meio campo, um cara que dê esse toque aí de refinamento para o São Paulo, porque a proposta do São Paulo me parece uma proposta boa e viável, só que não está tendo resultado, e infelizmente o torcedor quer saber do resultado e aí pode ir água abaixo. Tem uma coisa que é importante, a crise não é só do Rogério, não é só desse time, né? O São Paulo tem uma crise que dura 5 anos. O São Paulo não ganha um título desde 2012. O São Paulo teve jogadores importantes que passaram por lá e que não deram certo. E acho que tem que ter um tempo para o Rogério virar o técnico que pode vir a ser. Acho que é justo se o Leco for eleito como a gente acha que vai ser na terça-feira, porque ele teve só 1 ano e meio de mandato, mas tem uma sucessão de erros que trouxeram para o São Paulo essa situação de hoje, que é um time insuficiente. É um time que não é bom. Ainda que eu acho que não é questão do nome a nome, mas é um time que você olha para o São Paulo e não parece o São Paulo. Mas o crédito, isso que o PVC falou, Edmundo, é porque é o Rogério Ceni, né? Se o São Paulo hoje tem um treinador hoje com menos força,
ele aguentaria, olha, você mesmo falou assim, pô, você acha que o São Paulo pode ter 2 eliminações nessa semana? Provavelmente, deve ter. A do Cruzeiro... Agora também eu vou defender o Rogério pelo seguinte, ele pediu a alguns jogadores que chegaram e ainda não disseram por que veio. O Wellington nem é um deles. Não é uma crítica pessoal, eu sempre achei ele um excelente jogador na época de Fluminense. Se você pensar antes da montagem do time, você vai ter um time com Cícero, com Evas, com Wellington e Prato, porra, tem tudo a ver. Um cara de área, com um cara de velocidade pelo lado do campo, é meio que uma... Agora, o atleta vem. E o Neilton? O Neilton... Também não aconteceu. O menino, o Mário lá, o Luiz Mário, não, como é? Luiz Araújo. O Luiz Araújo é excelente jogador. E realmente é melhor, tá no momento até melhor do que o Wellington Ney. Mas também oscila. Entra no decorrer do jogo, vai bem. Quando bota de titular, vai mal. Eu acho que o Rogério Ceni é o menos culpado. Assim, pode faltar experiência para ele, mas ele se propõe a jogar, a fazer o São Paulo jogar como São Paulo, como time grande. Né? Talvez se ele fechasse a casinha e jogasse em contra-ataque, os resultados poderiam não ser excepcionais, mas não seriam esses tão ruins assim, principalmente nos 2 últimos jogos que aconteceu. Vamos olhar do outro lado só uma coisa? Assim, na quarta-feira tinha muita gente que criticava o Fábio Carille porque ele, entre aspas, poupou o Jô e o Jadson no jogo contra o Inter. Antes do jogo contra o Internacional, o Carille respondeu até num tom duro para o nosso Fernando Caetano. Quando perguntaram sobre poupar jogadores, ele falou assim, não, o risco não é esse não, o risco é se eu escalasse os 2 aqui, que eu podia perder por 4, 5 jogos. Ele foi no Beira-Rio, empatou o jogo, podia ganhar o jogo lá. O Internacional foi melhor do que o Corinthians, mas ele podia ganhar o jogo na bola do Giovanni Augusto, podia ganhar na defesa milagrosa que o Lomba fez no chute do Maicon. O Lomba fez 3 milagres no Beira-Rio. Então, ele escalou, deixou o Jô e o Jadson protegidos e podia ganhar o jogo no Beira-Rio. E hoje ganhou o jogo 2-0 do São Paulo. Só o contraponto, porque às vezes essa história de quarta força, o time se montou. E o Corinthians, todo mundo duvida do Corinthians, porque o Corinthians não encanta quando chega no ataque. Mas você não entra na defesa do Corinthians. Esse fato de você olhar e dizer, o Corinthians tomou 11 gols em 21 jogos, 7 de bola parada e 2 de fora da área, o cara não entra na defesa, na área do Corinthians. Você não troca o passe aqui para invadir a área do Cássio. E esse Pablo... Ainda que o Inter tenha errado. É impressionante como ele é regular, o Pablo. Erra pouquíssimo, falhou uma bola no jogo. Mas é inevitável você ficar 6 anos num clube como auxiliar, tanto com o Tite como com o Mano Menezes, é inevitável que você aprenda alguma coisa. Principalmente na defesa. Exatamente. É inevitável que você aprenda alguma coisa. E eu acho que o mérito do cara, ele está ali, de ver profissionais que estão... Né, de renome, com mais nome do que ele no mercado, ele aprender e tentar fazer igual. E o sucesso do Corinthians vem daí. Uma defesa sólida. Se você não toma gol, no mínimo você não perde. É isso. E quando você não perde, você está próximo de ganhar. Por isso que o Corinthians goleia de 1-0. O Corinthians perdeu um jogo, que foi a segunda rodada do Paulista, para o Santo André, 2-0. E perdeu o jogo para a Ferroviária naquele rebote do pênalti do Alain Mineiro, foi gol irregular. Eu vou te falar, jogar com o Corinthians é um time irritante. Irritante, né? É difícil. É irritante, né, Paulo? Para você e o Edmundo, que era um atacante, é um time irritante. Você roda, busca o espaço e não acha. E quando você não acha, você começa a errar passe. Porque aí você quer ir na diagonal, o passe sempre é mais difícil. E o Corinthians sempre foi assim. O Corinthians vem isso através do Mano, depois vem através do Tite. Você pode ver, mesmo o Corinthians jogando bem com o Tite, jogando partidas ótimas, era 1-0, era 2-1. Esse era o resultado. Principalmente de 2011. Ô, Carlos Eugênio Simon, vamos colocar o gol do... Tá aí o gol do Jô. Tá impedido ou não tá impedido? Para mim não está impedido. Eu acho que aí entra o mérito do centroavante. Ele dá a volta no zagueiro e ele entra no tempo certo da enfiada e da metida exata do Rodriguinho. Ele dá uma diminuída, né? Ele dá uma diminuída e tal. Ele deu a volta no zagueiro e voltou. Deu uma diminuída. Ele foi inteligente. Foi inteligentíssimo. E tem um pé lá em cima. Então é um lance milimétrico, é um lance dificílimo. E na minha opinião, o Danilo Maniz, quando acontece esse tipo de lance, não dá para crucificar ninguém. Tanto você está impedido ou não está. Entendeu? Eu acho que não está. Eu acho que a enfiada de bola foi precisa
precisa e ele entra na hora certa. Ele dá a volta no zagueiro, conforme o Paulo Nunes aí falou, e entra na hora certa. Tá? E é um lance complicadíssimo. Eu daria gol legal. Parabéns ao assistente Danilo Maniz. Ô, Simon, daqui a pouco tem mais alguns lances aí, mas vamos ver aí quem tá ao vivo lá no Morumbi. É o Jô, o rei dos clássicos aí. Vamos ver o Jô. Cara, muita alegria, né, cara? Felicidade muito grande. Eu dou glória a Deus pelas oportunidades, né? Pela sabedoria que ele tem me dado, mas eu não posso deixar de parabenizar a equipe, cara. Que jogo, cara. Foi acho que um dos melhores jogos da temporada. Uma entrega muito grande, disciplina tática fantástica, né? E competência, né, também, que a gente teve poucas oportunidades, tivemos algumas na partida, mas a gente conseguiu ser eficiente, né? Então, parabenizar a equipe que foi muito bem. O que representa para esse time que foi desacreditado no começo ter uma oportunidade real agora de chegar a uma final de campeonato? Campeonato Paulista, muitos desdenham, mas acho que para esse time que está em construção, o que vai representar essa possibilidade? Boa, né? Porque uma equipe começou no dia 11, se eu não me engano, de janeiro, ali um pouco desacreditada, mas acho que todo mundo teve a humildade, né? Acho que o fator fundamental para mim nesse grupo é a humildade de reconhecer que tinha que trabalhar, tinha que apagar aquela imagem que ficou no final de 2016 e quem chegou disposto a ajudar, né? Eu, no meu caso, fiquei 6 meses sem jogar, eu estava com uma vontade imensa, né? Trabalhamos, né? Todos nós, então vem colhendo frutos, né? Devagarzinho, como eu falei, com humildade, respeitando a todos, do nosso jeito, que é esse jeito de jogar. A nossa maneira de jogar é essa. Ninguém acho que pode cobrar outras coisas, a não ser dessa maneira. Então tá dando certo e a gente tem que continuar assim. Essa filosofia de trabalho do professor Fábio, e a gente está catando bem e estamos colhendo os frutos. Essa história de quarta força, pelo jeito mexeu com todo mundo. O presidente acabou de falar que todo mundo errou feio. E você também, Jô, passou por algo parecido, porque no começo do ano muita gente, eu até já falei com você sobre isso, muita gente encheu a bola dos gringos que vieram para os rivais e falou até em tom de gozação a respeito de você. E hoje quem decide é você. Cara, é o futebol, cara. O futebol é assim, ele dá voltas, né? E a gente nunca pode subestimar ninguém, né, cara? Eu aprendi a sempre respeitar, né? E muitos desrespeitou o nosso time, né? Mas é como eu falei, a gente não alcançou nada, não adianta nada a gente vir aqui ficar falando, a gente está trabalhando, cara. E o futebol é trabalho e me sinto honrado e feliz por estar ajudando, né? Como eu falei também no começo, eu respeito todos os atacantes, não posso falar de nenhum, porque cada um tem seu mérito, se chegou aonde chegou é pelo trabalho, e assim eu também tenho minhas virtudes também, então continuar trabalhando com essa humildade que nossa equipe tem, e a gente vai chegar longe, eu tenho certeza. Agora, Jô, uma vantagem muito boa, né? Poder até perder por 1 gol a segunda partida como mandante. É verdade, é uma vantagem boa, né? Se constrói fora de casa, numa equipe como o São Paulo, no Morumbi, né? Na semifinal de Campeonato Paulista é considerável, mas não é o suficiente, né? Temos o segundo jogo, como eu falei, se o time manter essa humildade na marcação e acertar os passes, que acho que hoje a gente acertou muitos passes e coisas que nos últimos jogos não vinha acontecendo, que o professor Carrilli vinha nos cobrando, desculpa. E a gente conseguiu fazer as coisas certas. Então, essa humildade a gente vai conseguir mais um passo que é chegar até a final. Mas alguma coisa acontece em clássico, não é possível. Mais um gol em clássico. Cara, é bom, cara. É jogo bom, né? Jogo que é gostoso de jogar, tá todo mundo de olho. Eu sempre peço a Deus sabedoria, né, cara, para poder, normalmente nos jogos, eu tô tendo 2 oportunidades, uma oportunidade eu tô conseguindo fazer, mas não é porque é clássico, mas é jogo bom de fazer gol. Ô, Jô, só uma questão. Em terra de argentino e colombiano, quem manda é o brasileiro? Cara, como eu falei, eu deixo pra imprensa fazer essas brincadeiras, eu respeito todos, né, cara? A gente vem trabalhando com a nossa humildade e é assim que a gente tem que ser, né? Com humildade a gente vai chegando, vai crescendo e vai se tornando um time forte. Ô Jô, por favor, queria que você falasse sobre o fair play do Rodrigo Caio, que você iria tomar um amarelo ali, quer dizer, você tomou um amarelo, aí ele avisou o juiz que não houve falta, o juiz voltou atrás e o amarelo te tiraria do próximo jogo, né? O que você achou da atitude do Rodrigo? Cara, 2 situações inéditas, né? Acho que no futebol, né? Primeiro, uma
da hombridade do Rodrigo Caio, de realmente assumir que não foi eu que pisei, né, na situação ali na jogada, foi ele que pisou no Renan, né? E ele teve essa atitude de homem de caráter, né? Que vale mais que qualquer título, qualquer vantagem em cima do adversário. Então isso conta muito, cara. Foi um passo que ele deu muito importante dentro do esporte em si, né? Pelo menos aqui no Brasil, acho que eu particularmente nunca presenciei uma situação dessa, então ele está de parabéns, né? E o árbitro também está de parabéns de ter voltado, ter voltado atrás no erro, né? Ter escutado o Rodrigo Caio. Então todos nós temos que tirar isso como exemplo, né? E uma situação que acontecer mais para frente com os outros jogadores tem que fazer o que ele fez, que ele está de parabéns. O Rodrigo Caio mostrou um homem de caráter. Jô, então quer dizer que você vai jogar o seu 5º clássico no ano, que vai ser o próximo, graças a esse cartão amarelo que foi retirado, vai fazer o 5º gol? Cara, eu jogo cada jogo com a mesma intensidade, com o mesmo pensamento, cara, mas que tô sendo honrado, né, cara, por Deus, em cada clássico tá tendo a oportunidade de fazer o gol e tô fazendo, eu fico feliz, né, cara, como eu falei, graças à atitude do Rodrigo Caio, que foi uma atitude de homem, vou poder tá presente no próximo clássico. Tá, então o Jô passando aqui pela zona mista, o artilheiro dos clássicos. O Jô, que tem 6 gols na temporada, 5 no Campeonato Paulista, sendo 4 nos clássicos contra os rivais. Voltamos aos estúdios do A Última Palavra. Boa, Fernando Caetano. Só uma menção rápida. No final do ano, Paulo Nunes, eu entrevistei o Jô, aqui com o Benja, ele não estava nem jogando. E quando eu acabei a entrevista, no dia seguinte, cheguei lá no Fox Sports Rádio e falei, olha, eu não tenho dúvida que o Jô vai jogar bola. Uma que ele usou aquele programa para desabafar, falou coisas que nem eu imaginava que ele falaria. E, cara, cada um se encontra da forma que for. Ele se encontrou na religião para mudar tudo. Ele falou claramente que ele estava quase virando um alcoólatra, que ele perdeu limite, perdeu data de jogo, perdeu viagem no Internacional para jogar Libertadores, porque chegou e não conseguiu, perdeu o horário. Né? Falou que saía lá na Ucrânia para tomar cerveja na sexta-feira, voltava no sábado. Enfim, ele contou coisas. E ele se encontrou na religião, então eu não tinha dúvida. Ele estava magrinho, ele falou, eu vou jogar bola. E olha, quieto, sem falar nada, tá lá fazendo os gols dele. Tem qualidade, né? Sempre foi matador, sempre jogou, e independentemente do que ele fazia fora de campo, dentro do campo ele sempre demonstrou, principalmente quando começou a carreira e depois no Atlético Mineiro, que era um goleador, um cara que sabe fazer o gol, não é um jogador que tem uma grande qualidade, mas é aquilo que ele foi contratado, que ele sabe fazer muito bem. E tem feito nos clássicos, que é onde o torcedor gosta. O Carlos Rogério Simon, veja essa frase do Jô. Vamos botar a frase do Jô hoje, porque esse assunto vai dar o que falar. Parabéns ao Rodrigo Caio, que teve atitude de homem. O futebol precisa disso. Pô, a gente sempre fica falando, mas será que num jogo decisivo um jogador vai usar o fair play? E hoje o Rodrigo Caio foi nota 10, usou o fair play. Inclusive, Simon, o Jô levaria o amarelo, que não enfrentaria o São Paulo no domingo que vem. E ele foi lá e avisou o Luiz Flávio de Oliveira, né? Foi. Não foi ele, fui eu. E o árbitro bateu palma e tirou o cartão amarelo. Só que você vai nas redes sociais, que é um termômetro que a gente tem, né, Simon? E o torcedor de São Paulo, Paulo... É o que eu tava imaginando já. Tá pegando pesado com o cara. Mas o que você achou dessa atitude do Rodrigo Caio? É uma coisa inédita no futebol brasileiro, né? Eu não sei no jogo decisivo? Talvez no jogo decisivo, mas já teve em outros jogos, não é? Em que um outro jogador já demonstrou, principalmente mundialmente, nós temos alguns exemplos. Agora, uma atitude maravilhosa, uma atitude que tem que ser aplaudida. O Rodrigo Caio é um bom jogador de futebol, não é? Se destacou muito bem no São Paulo, chegou à seleção brasileira, é campeão olímpico, medalhista de ouro. E olha lá, ele vai... realmente, o Jô faz a falta, mas quem pisa, a imagem é clara, é o Rodrigo Caio que pisa no Renan. Portanto, não era o lance de cartão amarelo. O Luiz Flávio, num primeiro momento, não teve essa certeza de quem havia tocado e apresentou o cartão. E o Rodrigo Caio vai e diz, não é? Numa atitude correta, idônea. É de pessoas assim que nós vamos mudar, não só o futebol, mas a nossa sociedade. O país está carente de pessoas com a personalidade e a dignidade do Rodrigo Caio. Foi lá e falou para o Luiz Flávio. E o Luiz Flávio
obviamente, acreditou, não é? Até porque conhece o Rodrigo Caio é dessa idoneidade, desse caráter, é só acompanhar o futebol, quem minimamente acompanha sabe do caráter do Rodrigo Caio, informou ao Luiz Flávio de que quem pisou na perna foi ele e não foi o Jô. E corretamente o Luiz Flávio aceitou, não é, nessa conversa com o Rodrigo Caio, retirou o cartão amarelo, foi lá, aplaudiu, decisão corretíssima. Agora, todos os aplausos ao Rodrigo Caio e oxalá sirva de exemplo para outros jogadores também terem essa atitude. E o torcedor tem que também ter esse entendimento, que é isso que vai crucificar quem está certo, né? Tem que aplaudir e louvar esse tipo de atitude que teve o Rodrigo Caio. Ô Edmundo, a atitude dele realmente merece aplausos. Agora, ele foi corajoso. Num jogo decisivo, num clássico, num jogador perigoso que não iria enfrentar o São Paulo no domingo que vem. Então você tem aí muitos torcedores do São Paulo criticando ele pra caramba, Edmundo. O torcedor ele é passional. Ele tem a rivalidade com o Corinthians, a possibilidade de não estar na final, né, que o torcedor são paulino gostaria que o time tivesse numa final de Campeonato Paulista, né, principalmente nesse ano que o São Paulo não está disputando a Libertadores. E tanto tempo que não conquista. Eu acho que o torcedor, ele vai ficar chateado com o Rodrigo Caio, mas vai passar, porque vai perceber, vai entender que a atitude dele é a mais correta possível. Isso eu falando aqui dentro do ar-condicionado. Aqui no lá com a cabeça quente, eu entendia sempre que o futebol era uma guerra. Assim, eu não estou falando que o adversário é inimigo. Mas o clima. Mas o clima é você lutar pela camisa que você veste. Prato de comida. Pelo prato de comida, enfim, sobrevivência, aquelas coisas, palavras que movem o futebol. Por isso o torcedor, num primeiro momento, é passional. Mas daqui a pouco, quando a cabeça esfriar, vai ver que a atitude é mais correta. Até porque o lance, para nós, é muito claro. Né? Seria leviano, até da parte dele, acusar o Jô. Mas é louvável ele ir no árbitro e dizer, não, fui eu que fiz, o cartão para ele não é justo. Eu concordo totalmente. Tem uma coisa só que me chamou a atenção na imagem. O Simão falou que ele fez a falta. Eu não vi o Jô fazendo a falta. Não, eu ia falar isso, nem falta foi. E a segunda coisa é a seguinte, o Renan, ele foi tocado pelo Rodrigo Caio, mas ele precisa fazer tudo isso aí. Pois aí começa também Não, lá, é que o Luiz Flávio recomeçou o jogo com tiro livre direto. Porque vamos lá, se o Renan não tivesse feito todos esses mise-en-scène ali, o Jô ia tomar o cartão? Agora, que o Rodrigo Caio tá certo, eu acho que é indiscutível. Mas será que o Renan também não achou que quem pisou foi o Jô? Mas foi um pisão muito leve. Não, tudo bem, mas foi o Jô ou foi o Rodrigo Caio? Se você me disser que sim, eu tô perguntando. O choque que houve ali é pra se contorcer no chão desse jeito? Mas o Cássio também teve uma hora lá também que ele se jogou lá e também não foi nada. Todo mundo se contorce assim o jogo inteiro, todo jogo. No jogo do Palmeiras foi a mesma coisa. Que é a mesma coisa. É meio do modus operandi do jogo. Todo mundo cai no chão acontece. Acontece toda hora. Às vezes você toma uma policinha que te dói muito, você vai cair mesmo. Exatamente. Agora, ô Paulo Nunes, os companheiros, você acha que criticam o cara quando vai pro vestiário? Fala, pô, você tá de sacanagem. Era o Jô, ele não ia jogar domingo que vem. Tem isso ou você acha que não? Pode até criticar, porque no meio do futebol é muito complicado, né? As pessoas não têm coragem exatamente de dizer praticamente na sua frente. Mas que falam. E assim, eu concordo plenamente com o Edmundo. O que o Rodrigo Caio fez foi corretíssimo. Porém, lá dentro, para ele ter essa cabeça, essa calma para fazer isso, Você faria? Eu acho louvável, não faria. Eu jogando dentro do campo, não faria. Até porque a gente busca muito, eu como atacante buscava muito isso, não vou ser hipócrita aqui de dizer que não. Eu buscava muito irritar os jogadores, eu buscava muito tirar proveito de uma situação. E no futebol é assim, no futebol eu sei que todo mundo vai dizer, mas tem que mudar. Eu também concordo, tem que mudar. Mas lá dentro de campo você está buscando uma coisa que é a vitória, que é buscar o melhor para o seu clube naquele momento. Então assim, na minha opinião, não estou dizendo que eu estou dizendo que ele está certo, mas eu não faria. Você faria, Edmundo? Não, com a cabeça quente eu não faria, não teria essa atitude dele. É legal dele, vocês falarem, vocês não estão sendo eu acho louvável, acho bacana, é corretíssimo, tem que servir de exemplo.
para todo mundo, inclusive para a sociedade, no modo geral. Exatamente. Mas eu não acho que eu não faria, não. Com a cabeça quente, eu queria era ganhar. E aí, para ganhar, você às vezes comete erros. Que talvez você não cometesse na vida, mas lá dentro do campo, por exemplo, sei lá, um lance que vai dentro da área, se dá um puxãozinho no cara para fazer o gol, é errado. Entendeu? É errado, mas e a mesma cansei coisa de fazer. O que o PVC falou é a mesma coisa. O goleiro também, ele quis usar essa artimanha. Porque esse toque que dá nele não justifica o que ele fez ali. Ele tinha que sair com a bola e já sair no contra-ataque. Mas eu quero dar parabéns para o Paulo Nunes, parabéns para o Edmundo aí, porque foram extremamente sinceros, não fizeram média não. Os dois falaram que quando jogar de cabeça quente dentro do campo, não fariam. E eu posso falar, eu se fosse jogador, eu vou com vocês. Eu acho que eu também não faria. Vamos lá ouvir o Rogério Ceni, que daqui a pouco tem uma outra pergunta quente por cima. Vamos ouvir. Para isso existe preparo também ou não? Sim, para tudo na vida você tem que ter um preparo psicológico. Antes de você estudar para ser treinador, na verdade, o que mais vale é o acúmulo de dias, de jogos, de experiência que você tem naquele trabalho. Eu joguei durante 25, 26 anos, então eu sei o sentimento do atleta, sei o sentimento do torcedor quando pede, a alegria quando vence, a cobrança, o grito, a vaia, o aplauso. Isso tudo não é num curso ou em convívio com outros treinadores que você aprende, né? Isso é na vida ao longo da tua carreira dentro do futebol. Então, na verdade, eu passo por isso há 20 e tantos anos, convivendo com os aplausos, vaias. Não é diferente, não. Eu tento fazer o melhor trabalho possível todos os dias e é completamente compreensível, né? O torcedor sair chateado. Eu acho que o segundo tempo não faltou a dedicação de todos, a luta, o empenho. É que quando você perde, não adianta você falar de números, falar de nada. No futebol, na verdade, só 2 números é que importam, né? O de gols do seu time e o de gols do adversário, né? A gente vai aprendendo isso com o passar do tempo. Eu acho que ao final de um jogo, de uma análise, são esses 2 números que mais importam. Os números do jogo ficam secundários. Aliás, quando você vence, até esses números talvez tenham certa importância. Quando você perde, eles ficam como segunda peça, né? Mas tem que saber, sim, trabalhar com a insatisfação, com vaias, com um momento difícil, com derrotas. Infelizmente, na vida, a vida não é construída somente de vitórias. Rogério, não foi só aqui na porta que teve essa manifestação de alguns torcedores, na arquibancada também, né? Time Sim. sem vergonha, essa coisa toda, vaias, né? No campo, quando o time deixava o gramado. Você sempre nos disse que, além de profissional quando jogava e agora técnico, você sempre foi e é um torcedor do São Paulo. Hoje, se estivesse na arquibancada, você também vaiaria o time? E em 2 jogos em mata-mata, na quinta e hoje, 2 derrotas em casa. Que peso isso tem para a continuidade do trabalho nessas 2 competições? Não, 2 derrotas em casa, independente de qualquer momento da competição, é algo sempre muito difícil de digerir, principalmente quando você põe acima de 40 mil pessoas nos 2 jogos, né? 2 jogos difíceis, 2 jogos importantes. Primeiro que eu não posso me colocar na condição da arquibancada, porque eu sou o treinador da equipe. Nos outros anos eu também não poderia me colocar na arquibancada, com exceção de 2016, que lá eu estive quando o São Paulo jogou, especialmente nos jogos de Libertadores, ou mesmo na Copa do Brasil, quando foi eliminado aquele jogo, quando perdeu aqui aquele primeiro jogo para o Juventude, por exemplo, né? E aí você se vê no papel, logicamente, talvez você é muito mais criterioso, analisa muito mais a parte técnica, tática, do que o emocional, a derrota ou a vitória, né? Então eu não posso fazer uma análise desse tipo. Eu acho que o primeiro tempo faltou a gente competir um pouco mais. Eu acho que o primeiro tempo o Corinthians competiu mais do que a gente. O Corinthians teve mais pegada do que a gente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu só tenho a agradecer e elogios a fazer o time. O time tentou de todas as maneiras. Depois da lesão do Wellington Ney, nós voltamos para um sistema mais, como a gente estava mais acostumado a jogar. A entrada do Gilberto entrou muito bem no jogo, Gilberto buscando o jogo. Jusilei, outro jogo fora de série. Todos brigaram, lutaram, fizeram o que podiam no segundo tempo. Cruzamos 39 bolas na área do Corinthians.
Tivemos as chances, bolas passaram na frente do gol, o Cássio fez boas defesas. Nós fizemos o que o jogo pedia do que nós tínhamos. Nós tiramos os 2 pontas, né, que nós jogamos com 2 abertos, que era o Wellington Ney por lesão e o Araújo, porque eu achei que a gente podia fazer uma maneira diferente com o Gilberto, fazer um jogo diferente. Jogamos num losango no meio campo, com Jusilei, Cícero, Thiago e Cueva, para municiar esses 2 jogadores, mais a passada do Araruna e do Júnior. Cruzamos muito, a defesa do Corinthians tirou muitas bolas e as que nós cabeceamos, infelizmente, não teve a direção do gol. Rogério, ainda em cima disso, sim, você não conseguiu resultados importantes? Você não, o São Paulo não conseguiu resultados contra a Corinthians? Sem problema, eu faço parte do, claro, sem dúvida. E você falou sobre as bolas levantadas na área. É claro que você tem circunstâncias para montar o seu ataque, mas você está satisfeito com o seu repertório ofensivo ou o repertório do seu time? Bom, depois que você faz essa pergunta, depois que eu tomo 2-0 do Cruzeiro e 2-0 do Corinthians, aí fica uma pergunta injusta. Agora, se você perguntar se eu estou satisfeito com 42 gols em 20 jogos, 21 jogos, sei lá, aí nós podemos ver, nós temos a melhor média de gols, né? Se você for tratar da média do campeonato, né? Agora, se você me disser, depois de 2 jogos em casa, perder de 2-0, né? Olha, contra os times que ficam atrás, como foi o caso do Cruzeiro e do Corinthians, me permito que contra o Cruzeiro, quantas defesas o Renan fez? O que o Cruzeiro fez para vencer a gente aqui no Morumbi? Com todos os números, com todo um gol contra e uma cabeçada muito boa do Hudson, numa falha nossa, na bola levantada na área. Hoje, além do Jadson, naquela primeira bola bonita que ele bate de fora da área, né, que o Renan faz uma boa defesa, indica muito mais do que foi feito contra a gente, né? Não tem? Se não acha finalizações, procure. Veja se você acha finalizações. Os times vêm retrancados e nós tentamos furar a retranca desses times que vêm assim, dessa maneira, jogar no Morumbi. O que é um padrão de jogo completamente aceitável, né, das equipes que vêm dessa maneira. Agora, a bola, tem dia que é assim, a bola tem dia que entra 5 gols, você chuta 9 vezes e faz 5, tem dias que você cruza 39 e não faz nenhum, tem dias que você, né, dá tudo certo, tem dias que a bola dá na trave, o goleiro faz uma grande defesa, como foi aquele chute do Gilberto, por exemplo, uma ótima defesa do Cássio, né, com a ponta do dedo, uma defesa muito boa, muito difícil de se fazer no chute cruzado. A bola passa em frente ao gol, finaliza, ela sai perto da trave, cabeceia, o goleiro defende. Desculpa, eu acho que o repertório foi feito, se você analisar o jogo de hoje, nós começamos com um meia de criação, 2 volantes, 2 jogadores abertos e um centroavante. Com a lesão do Wellington Ney, nós jogamos com nossos 3 volantes, o Thiago saindo um pouco mais pelo lado direito. Com a saída do Araújo, nós jogamos com o Losango, com 2 9s e um 10 e 2 passando. E no final, com o Araruna sentindo dor na virilha, já dizendo que já estava muito desgastado, eu ainda pus mais um meia para jogar, um meia ofensivo, ou seja, com mais 2 10, 2 9, 2 caras passando. O Thiago, muito cansado, pediu para ficar um pouco mais atrás, deixou o Maicon fazer a função que estava um pouco menos desgastado no jogo. Então, assim, o repertório foi grande, mas o número de gols ele não aconteceu. Rogério, são 2 questões. Eu queria que você primeiro dissesse o que é que você achou da atitude do Rodrigo Caio, o fair play no caso do cartão com o Jô. E a segunda, com essas 2 derrotas, a necessidade de inverter o resultado, né, a vantagem dos adversários nos jogos subsequentes. Você imagina priorizar um desses 2 jogos, uma dessas 2 competições em nome de uma classificação? Quando você toma 2-0 em 2 lugares iguais, você não tem que priorizar. Vai priorizar o quê? Você tem que priorizar o próximo jogo, né? Nós temos que tentar reverter 2 resultados muito difíceis, né, dentro da nossa casa, jogar agora fora, tanto no Mineirão quanto no estádio do Corinthians. São jogos difíceis. Nós vamos analisar primeiro a situação do elenco amanhã, né, ver como todos se apresentam. Aqueles que jogaram correram muito no segundo tempo, me parece cansaram bastante no segundo tempo, alguns sentindo algumas dores. Então nós vamos avaliar de uma maneira geral o elenco, como se apresenta. Na Copa do Brasil ainda a gente tem uma variação maior, porque nós temos mais atletas que a gente pode usar. No Campeonato Paulista, nosso elenco é um pouco mais reduzido pelo número de jogadores inscritos, né, que tem, e com algumas lesões, como no caso do Buffarini, que foi nesse último jogo, né? E vamos tentar fazer o melhor time que a gente pode para jogar os 2 jogos. Fair play é o quê?
Não, o Rodrigo Caio, o que ele falar, tá bem falado, o que ele respondeu, acho que ele participou da jogada, né? Eu não sei direito o que aconteceu, vi o Jô chegando por trás, pressionando ele, mas eu acho que foi ele que acabou batendo no Renan, não sei, né? Foi um gentleman, eu acho que foi uma atitude dele, é uma atitude que vocês tem que parabenizar, porque é um menino bom, um menino que jogou o jogo do fair play, assim como todos fazem normalmente dentro de uma partida. Rogério. Tá aí o Rogério Ceni explicando mais uma derrota, outro 2-0 aí. Agora, antes de eu fazer, pra gente encerrar esse assunto aqui, tem uma pergunta para Edmundo, uma pro PVC. PVC, ele falou, não adianta, perdi, não vou falar em números. Porque ele foi criticado na quinta-feira por ter ido para a coletiva apontando para números, sendo que não apontou para o número fundamental. 0 São Paulo, 2 Cruzeiro. E hoje ele não foi com esses números de cara, mas em seguida recorreu aos números. Em seguida ele falou dos números. E ele está certo de olhar os números. A discussão que a gente teve agora há pouco, que eu levantei a mão para dizer que ia defender os números, se você não souber ler, vai dar errado. Vai fazer bobagem. Os números podem te indicar uma série de coisas. Você pode aprender uma série de coisas. Agora, tem que saber olhar. Entender. Por exemplo, isso que eu estou repetindo desde a semana passada, se o Corinthians tomou 11 gols, 7 de bola parada, alguma coisa tem. Então, eu não consigo entrar na área do time. O PVC, não quer dizer que não vai entrar. Eu acho que os números, ele tá. Eu apoio a atitude do Rogério Ceni, porque a gente jogou bola, o Paulo Nunes pode confirmar ou não, a gente treina volume para poder repetir no jogo. Claro, tá certo. Então os números mostram que ele tem volume. Aí volta no que eu disse antes. Aí se seus principais jogadores, eles não são eficientes para fazer o gol, por exemplo, a pergunta que o Benjamin vai me fazer, já vou me antecipar. Ele falou ali, o Renan não fez nenhuma defesa. Mas no gol do Rodriguinho... Falhou. Pra mim é falha, porque a bola é defensável. Claro, bola chute de longo. Longe. Ele não fez nenhuma defesa. Por quê? Mas, porra, ele não foi eficiente. Porque se fosse o Rogério, teria feito a defesa. Claro. E o jogo teria sido 1-0. 1-0 é menos traumático do que 2. Eu vou tocar num ponto assim, aquilo que a gente falou agora há pouco. O São Paulo está tentando trabalhar com o Rogério numa formação que é difícil de fazer. Vou usar um exemplo que talvez não seja nem o melhor. O Barcelona do Ronaldinho Gaúcho foi campeão da Champions League em 2006, certo? Primeira temporada do Rijkaard, que foi o técnico campeão em 2006, a primeira temporada dele foi 2003 e 2004, com o mesmo time. Ele chegou a ficar em 9º lugar do campeonato e foi vice-campeão, perdeu o campeonato do Valência. Aí você podia, a lógica o que era? Manda o cara embora e começa tudo de novo. Não foi isso que fez. Se você tiver convicção, é isso, é com ele que você vai, é isso que você quer, é assim que você quer que seu time jogue, então tá bom, então você vai sofrer, vai perder o campeonato, vai ser eliminado na Copa do Brasil, vai crescer no Campeonato Paulista, vai terminar em 5º lugar, vai brigar para a Libertadores, no ano que vem vai melhorar. Se você não melhorar, bom, vai cair. Mas além da convicção, entra o aspecto cultural, né? Claro. Lá fora é uma coisa. Lá o Wenger perde, ninguém tira ele. Mas também já é o exagero do outro lado, né? Eu dei um exemplo da Chicago. O Wenger tá lá 100 anos lá. Já era pra cair. Pô, e perde e continua lá intacto. Os caras gostam de perder. Gostam de perder. Bom, o negócio é o seguinte. O Edson Augusto, o Carlos Eugênio Simon. Olha, estou nesse tweet aqui, vamos só discutir primeiro esse lance para depois falar de Palmeiras de Ponte Preta 3, Palmeiras 0. O Edson Augusto fala aqui, olha lá, Simon, sou corintiano, mas hoje o Rodrigo Caio ganhou meu respeito, enquanto o Zé Roberto simulou agressão contra a Ponte. Parabéns, Rodrigo Caio. O que você achou da simulação do Zé Roberto? Tu vê, eu achei um absurdo. E o Zé Roberto, ele tem de futebol a idade que tem o Rodrigo Caio. Olha lá o lance. O Fernando Bob deixa o braço, pega no peito do Zé Roberto e o Zé Roberto começa a se rolar no chão, querendo ludibriar o árbitro, né? O Marcelo Aparecido que tá aí, de que foi no rosto. E não foi, olha aí.